Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Nessa semana, a última semana desta temporada tão abençoada, nós vamos nos concentrar no descanso supremo, que é a nossa bendita esperança, que vai se realizar e se concretizar na breve volta de Jesus. Está no ar o nosso Lições da Bíblia. Esta temporada foi muito abençoada. Conversamos aqui ao longo de 12 encontros, esse é o 13º, sobre o tema do descanso em Cristo. E aprendemos como Deus ama a todos nós e deseja nos dar alívio e tranquilidade em meio, inclusive, às tribulações da vida. Eu estive na excelente companhia dos meus amigos, a quem quero mais uma vez externar minha palavra de agradecimento pela disposição de vocês em estar aqui comigo e com os nossos amigos que nos acompanham a cada semana. O Lições da Bíblia tem muitos telespectadores, muitas pessoas que acompanham também esse conteúdo pela internet, pelas redes sociais, apreciam esse programa, compartilham o vídeo desse programa também em suas redes sociais e utilizam esse material para se preparar, inclusive, para transmitir também o conteúdo da Palavra de Deus. O pastor Fábio sabe que nós temos um grande exército de professores, né, da Escola Sabatina, que é essa instituição, assim, por assim dizer, né, que transmite os ensinos do nosso guia de estudos nas igrejas adventistas em todo o país. Na verdade, o guia de estudos ele é mundial, né? O programa Lições da Bíblia é transmitido para a língua portuguesa e esse guia aqui é traduzido para a língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil. Mas, como eu estava dizendo, a minha palavra de gratidão para vocês, tá? E aproveito agradecendo e já apresentando vocês pela última vez aqui. Pastor Fábio Correia, meu amigo, que alegria ter tido esse contato assim próximo com você. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito simpática, um homem de Deus, estudioso da Palavra de Deus, que ama transmitir e incentivar as pessoas a compartilhar. Para mim me enriqueci na sua companhia, Bruda. Obrigado, pastor Vinícius. Foi uma alegria, eu quero agradecer o privilégio da sua companhia, também do Tonete, aprendi muito também com o pastor Dornelles. Essa cabecinha aí poderosa, tremenda, tremendaça, né? E assim, foi uma bênção aí, que Deus continue nos abençoando aí. Muito obrigado. Amém, amém, que Deus seja louvado. Pastor Dornelles, você sabe do carinho que eu tenho por você, a gente já trabalhou junto, já disse aqui, e tive o privilégio, né, de aprender muito com você no trabalho e também nas pregações, no contato pessoal, e para mim foi uma alegria você, quando atendeu o meu telefonema, quando liguei para você convidando, e você atendeu prontamente, e eu quero te agradecer e mais uma vez apresentar você para os nossos telespectadores. Que bom, obrigado, é um prazer. A gente aprende uns com os outros, né? E conhecer um pouco da experiência do pastor Fábio, e conviver um pouco mais com o Tonete e você aqui, foi um privilégio. E esperamos que a nossa convivência aqui tenha sido também uma bênção para os nossos telespectadores, né? Certamente, pastor Dornelles. E você, meu amigo Márcio, é bom, viu, amigo? Você aceitou o nosso convite, trouxe contribuições valiosas, você que é um pesquisador no campo, né, do descanso sabático. Como eu disse no início dessa temporada, você defendeu uma dissertação de mestrado muito interessante sobre o tema do sábado especificamente e vários insights preciosos assim, da sua dissertação enriqueceram o nosso programa ao longo dessa temporada. Mais do que isso também, sua gentileza, cortesia, seu carinho, enfim, a maneira como você se relacionou conosco aqui, certamente está deixando saudades aí nos nossos telespectadores, e não só para você, como para vocês também que estão aqui, fica o nosso convite de retorno, né? Que vocês voltem logo aqui para a gente continuar também em outras temporadas conversando sobre a Palavra de Deus. Olha, pastor Vinícius, enfim, pastor Fábio, professor Dornelles, foi muito edificante para mim, mais do que estar aqui em um estúdio, né, de TV, eu considero que estive aqui numa sala de aula, enfim, aprendendo, né, com vocês e eu acho que assim, a Bíblia
o estudo da Bíblia tem uma dimensão individual, mas tem uma dimensão coletiva também, e o nosso guia de estudos possibilita isso, né? Nós aprendermos por meio do estudo conjunto, né, das Escrituras. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nossa gratidão, e eu queria pedir você para fazer nesse momento uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo deste programa. Sim. Querido Pai, Deus de amor, de bondade e de graça, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo descanso que nos ofereces e te agradecemos porque a tua palavra nos faz enxergar de modo diferente o presente, à luz, Senhor Deus, daquilo que ela nos mostra a respeito do futuro. Por mais que enfrentemos tempos difíceis, tribulações, mas os nossos horizontes se ampliam quando a gente estuda este livro precioso. E queremos mais uma vez, agora queremos abrir a Bíblia, pedir a iluminação do Teu Espírito, não só de nós que estamos aqui compartilhando insights, ideias, mas também, enfim, das pessoas que estão nos assistindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. No programa passado, nós falamos um pouquinho sobre o descanso do sábado, que representa o descanso que nós receberemos naquele dia quando nós adentrarmos os portais da Nova Jerusalém após o cumprimento da nossa bendita esperança, que é a volta de Jesus. A esperança da volta de Cristo, ela está presente em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, né? Mas não há dúvida de que os livros de Daniel e Apocalipse, eles detalham esse evento e apresentam a maneira como Deus dirige a história para culminar nesse grande ápice esperançoso que é o retorno de Cristo, né? Então nós vamos nos concentrar nesse momento no capítulo 1 de Apocalipse, que é o livro, conforme nós dissemos aqui, que com mais detalhes apresenta a nossa esperança. No capítulo 1, versículo 9, e estamos aqui no capítulo 1, que é a introdução do livro, nós temos aqui a apresentação do apóstolo, do profeta João, autor desse livro. Ele diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amigos, observem aqui que o nosso tema geral da temporada é descanso em Cristo. Mas há aqui, nesta passagem que lemos, algumas palavras, especialmente uma palavra e outras aqui que remetem, e outras palavras que remetem a significados também complexos, que se identificam com o não descanso. Veja, achei-me, aliás, ele disse, eu sou vosso companheiro na tribulação. Então, a palavra tribulação, ela está no outro lado do conforto. O indivíduo que está sendo atribulado, né, que está passando pela tribulação, que é a perseguição, vítima da opressão, ele sabe o que significa o contrário de descanso. No entanto, pastor Dornelles, é para uma pessoa que está vivendo isso juntamente com a igreja que Deus dá uma revelação tão esperançosa como o Apocalipse, né? Fala para a gente um pouquinho do contexto em que essa revelação é dada a João. Muito bem. Veja, achei-me na ilha de Pátimos, né? Na tribulação. Então, você falou muito bem aqui. João é, de fato, um exemplo, né, do que é o cristianismo no final do primeiro século. É uma religião atribulada no Império Romano, né? Interessante que, bom, o livro, né, é datado pelo ano 90, no reinado de Domiciano, que perseguiu os cristãos bastante depois de Nero, né, inclusive. Bom, qual era a situação, né? Veja, o templo estava destruído, né? Jerusalém também. E os cristãos eram uma religião ilegal no Império Romano. Uma minoria discriminada, hostilizada, na verdade, considerada como pessoas perigosas, porque até eram acusados de matar criancinhas, né? De odiar os seres humanos, né? Muitas coisas.
Então, qual era a chance, né, dos cristãos sobreviverem no Império Romano? Era como a de João. Ele estava velhinho e ia partir em breve, né? E os cristãos pensavam, bom, não temos mais nenhum apóstolo, né? Jerusalém já não existe mais, judeus estão espalhados por aí. Nós somos uma pequena religião ilegal no Império e perseguida, hostilizada. Então, qual é o papel do Apocalipse nesse contexto, né? Não só para João, mas para os cristãos todos, né? Há um projeto, né, que Jesus cumpre através do Apocalipse. E o projeto é manifestar a posição, o status e o papel dele no céu desde a sua ascensão. E isso, então, traz poder, né, para a igreja cristã, para que ela sobreviva depois do período apostólico, sabe? E sobreviva no Império Romano diante da hostilidade, né? Agora, como o Apocalipse faz isso? Não é através da visão das bestas, do dragão, né, perseguição, porque isso não ia encorajar ninguém, né? Isso é feito especialmente através das visões como esta primeira aí, a visão do Cristo glorificado e do local onde ele está. Porque, olha, aqui João fala assim, eu ouvi uma voz atrás de mim, né, parecendo uma voz de uma trombeta, era forte, né? Uma grande voz, na verdade, verso 10, ó. Aí o verso 12 ele fala, virei-me para ver quem falava comigo. Quando ele se vira, né, para de onde veio a voz, ele não vê a pessoa. Ele diz assim, vi 7 candeeiros de ouro. Então, ao falar dos candeeiros e depois de alguém que está no meio dos candeeiros, ele quer dizer o seguinte, a visão é o seguinte, eu fui arrebatado ao santuário celestial. E quem é que está lá? Está o Filho do Homem, né? Ao usar a expressão Filho do Homem, é interessante porque ele faz a ponte, né? Ele diz, olha, irmãos, eu subi lá, eu não vi só anjos, né, querubins, serafins, eu vi o nosso irmão lá, entendeu? E veja que Jesus é primo de João, né? As mães eram irmãs, né? E ele podia falar, olha, primo, né? Não, ele caiu aos pés de Cristo, né? Mas ele disse, é como um filho do homem, né? Ou seja, entre os seres angelicais está um irmão nosso, que é o intercessor, é o próprio Cristo, né? E aí Jesus está investido de autoridade. Aí ele descreve, né? A descrição que ele faz é a mesma descrição de Deus em Daniel 7, sabe? O Jesus glorificado. Então, estas visões, né, como está aqui, Apocalipse 4 e 5, sabe, 8 e 3, né, Jesus ministrando, cumpre o papel de empoderar a igreja cristã no primeiro século, final do primeiro século. Né? Agora E a João, igualmente. Você veja, pastor Dornelles, e Márcio Tonetti, e pastor Fábio, né, que a igreja está sendo perseguida, ela é atribulada. E aqui no verso 9, João nos dá a causa dessa perseguição. Sim. Ele diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Observem que a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, e o Apocalipse vai nos dizer o que é o testemunho de Jesus, é o dom profético, né? A revelação profética ao longo da história. Tudo isso, palavra de Deus e testemunho de Jesus, tem o propósito de trazer conforto. Porém, esta palavra que vem para trazer o consolo, a paz, o descanso, ela é apresentada aqui como a causa da tribulação da igreja. Como que a gente entende essa relação entre a palavra de Deus que serve para trazer conforto, mas aqui sendo a causa da tribulação da igreja? A gente volta naquela expressão, né, de Jesus que nós vimos lá atrás, semanas antes, né, de que o evangelho, ele pode trazer espada, né? Ou seja, a rejeição, né? A rejeição, o evangelho pode resultar em retaliação, né? Contra aqueles que são fiéis a Deus, que têm o testemunho de Jesus. Mas eu fico imaginando, né, que essa visão do futuro, essa perspectiva para uma igreja que estava sendo perseguida, enfrentando a resistência, né? Enfim, do Império Romano, isso abre novas perspectivas, eu acho. De esperança, né? E conforto. De esperança e conforto. Aliás, tem uma coisa aqui que assim, eu acho muito interessante, né? No verso 9 mesmo aqui, de João 1. Porque, veja, a expressão ali, eu não sei, posso estar equivocado, mas, enfim, a leitura que eu faço é desse termo achei-me, né? É que isso denota um certo caráter de circunstancialidade. Ou seja, João não está ali definitivamente, ou seja, é circunstancial. Ele está passando por ali. Exatamente, é um momento. Né? Ele nem quer dar o destaque para quem o colocou ali do ponto de vista humano. Eu estou aqui. Exatamente. Domiciano pode achar que foi ele que me colocou aqui, mas eu achei-me aqui. Você sabe que Ellen White, ela vai dizer assim que naquela ilha
árida e rochosa, que trouxe muitos desafios, evidentemente, para João, porque, afinal de contas, ele estava numa ilha, mas não estava numa ilha de férias, né? Enfim, ele estava numa colônia penal, né? Mas que esse local ermo, né, de muita dificuldade, representou uma janela para o céu, para João. Ela usa exatamente essa expressão. Eu quero destacar uma coisa que você colocou que é muito importante. Eles estavam ali por causa, o João estava ali e a igreja sendo perseguida por causa da palavra de Deus e do testemunho. Palavra que traz conforto, mas que trouxe divisão porque eles se manteram fiéis à palavra. Mas no meio dessa tribulação, Deus dá uma nova revelação para acentuar a esperança e o conforto. Apocalipse 1, verso 18, 17, né? Não tenha medo. Então, esse ser que se apresenta para esse exilado, que, veja, ele perdeu todos os amigos dele no passado de forma cruel. Ele é o único que está vivo, que sobrou, e está numa situação ruim, numa ilha, isolado de tudo e de todos, perseguido, prestes a morrer. Então, esse ser que se apresenta para ele, o conforta e fala assim, ó, não tenha medo, não fique preocupado, não se estresse, não se desespere. Eu sou o primeiro e sou o último, aquele que vive, estive morto e vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele começa já aqui fazendo uma promessa para o fim da morte. Né? O fim do sofrimento, o fim da dor, que hoje a morte ela traz muitas complicações para as pessoas. Quem perde alguém, quem perdeu agora alguém na pandemia, tem pessoas que estão chorando até agora, né? Porque a morte ela causa separação, é a saudade, é a dor, crianças morreram, jovens, mas ele se apresenta dizendo que eu sou o fim, eu morri, eu ressuscitei, eu estou vivo e eu vou por fim à morte. Você talvez vai morrer daqui a pouco, mas eu vou te salvar. Muito interessante, pastor, muito boas as suas colocações. E eu quero aproveitar esse momento para, pela última vez nessa temporada, recomendar esse material para você, que é uma bênção. É o nosso guia de estudos que nos orienta a estudar a Palavra de Deus. Então, se você deseja conhecer um pouco mais, você já sabe, cpb.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O descanso, né, resulta de entrar na presença de Deus. Nós encontramos o descanso na presença de Deus. Então, João está em tribulação e a igreja também no Império Romano, mas Jesus está provendo descanso para eles, né? E como é que Jesus fala com eles, né, de forma que pode prover descanso? Então, a gente tem essa imagem, né, porque todo o Apocalipse é dado por imagens, metáforas e símbolos, né? Ele vê os candeeiros, 7 candeeiros, e Jesus está no meio deles, né? Voltamos com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos falando sobre a aparição de Jesus a João na ilha de Pátimos para lhe dar descanso e esperança e para toda a igreja, o que inclui a todos nós. E se nós estamos cansados, precisamos de descanso em Cristo. E este comentário foi escrito exatamente para ampliar nosso conhecimento sobre o descanso em Cristo, o tema do nosso guia de estudos dessa temporada. Então, recomendo que você tenha esse material para que você possa conhecer mais sobre esse assunto tão importante que desenvolvemos ao longo de todos esses 3 meses. Se você deseja conhecer mais sobre este e outros materiais, cpb.com.br é o site da Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, meus amigos, no bloco anterior, conforme já disse, nós estávamos conversando aí sobre Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 20, ou a 19, estávamos aqui destacando alguns pontos importantes, né? Aqui no verso 10, por exemplo, é dito que João achou-se em espírito no dia do Senhor e ouviu por trás de si uma grande voz como de trombeta. Quero destacar aqui a expressão, o dia do Senhor, né? E essa é uma expressão claramente na Bíblia se referindo ao 4º mandamento ou ao 7º dia da semana, que é o sábado, né? E eu fiquei pensando na conexão dessa aparição de Cristo a João, neste dia especial,
exatamente para trazer uma palavra de conforto e descanso para um homem atribulado e uma igreja, conforme foi descrito no verso anterior, que estava passando por no bloco anterior, passando por uma fase de bastante dificuldades e perseguições, né? Então Jesus vem no dia do sábado. Estava ali o João, velhinho, quem sabe algemado, separado, e aqui separado do restante da igreja, o último dos apóstolos, como o pastor Fábio colocou, e estava ali guardando o sábado, né? Mas, quem sabe, querendo saber o que ia acontecer com a igreja, ele que já estava prestes a morrer. E aí vem Jesus naquele sábado e ajuda João a descansar um pouco mais, né? Isso é bacana, né? E aí, além disso, pastor Dornelles, aqui aparecem imagens bonitas como dos candeeiros, que representam as igrejas. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bom, então, o descanso, né, resulta de entrar na presença de Deus, né? Nós encontramos o descanso na presença de Deus. Então, João está em tribulação e a igreja também no Império Romano, mas Jesus está provendo descanso para eles, né? E como é que Jesus fala com eles, né, de forma que pode prover descanso? Então, a gente tem essa imagem, né? Porque todo o Apocalipse é dado por imagens, metáforas e símbolos, né? Ele vê os candeeiros, 7 candeeiros, e Jesus está no meio deles, né? Aí depois no capítulo 2, ele diz assim, 2:1, né? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda ou caminha no meio dos candeeiros. Então, no 2, verso 20, ele diz que os candeeiros são as igrejas, né? Então, de forma visual, né, Jesus está dizendo que ele está caminhando com a igreja. Ele caminha no meio dos candeeiros, mas os candeeiros são as igrejas, né? Confirmando esse detalhe, né, a cada igreja ele diz assim, eu conheço, né? E conhecer aqui tem um sentido de partilhar, né? De compartilhar, de estar junto, né? Por exemplo, para a igreja de Éfeso ele diz, conheça as tuas obras, né? Para a igreja de Esmirna, 2, versículo 9, né? Conheça a tua tribulação. Olha só. Então, assim como no Êxodo ele desce, né, e vê o sofrimento dos israelitas lá, né? Aqui também ele está vendo, está acompanhando e está vivenciando com eles. Então, esta afirmação da presença, sabe, é a coisa mais importante quando as pessoas precisam de descanso. Porque elas podem estar em guerra, podem estar exiladas como João em Pátimos, né? Mas quem está na presença de Deus está no descanso, né? Está no descanso. É muito interessante, pastor, só um breve comentário aqui, entre parênteses, para você seguir, que o candeeiro é esse móvel do santuário que ficava no lugar santo do santuário, que tinha 7 braços. E cada igreja vai ser representada aí por um desses braços, né? Aliás, por 7 candeeiros, né? Na verdade, ele vê 7 candeeiros, ou seja, 7 instrumentos desse, cada um representando uma igreja. E nós sabemos, pastor Dornelles, que essas igrejas, elas representam os períodos históricos da igreja cristã, a partir desse ponto de João até a volta de Jesus. Cada igreja com uma representação. E aqui é dito, você leu Apocalipse 2:1, que Jesus anda entre os candeeiros. Isso significa que, à medida que a história vai avançando e a igreja vai sendo perseguida, ela não está sozinha, porque Jesus está caminhando com ela. Caminha com ela. E veja que no capítulo 4, né, tem outra visão do santuário. Aí ele diz, achei-me em espírito, né, 4:2, e no 4:5 ele diz assim, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Interessante que aí ele diz que as tochas são os 7 espíritos de Deus, né? Só que ele já disse que as 7 candeeiros aqui são as igrejas, né? Então, essas tochas, a luz delas, né, é a própria, vamos dizer, a presença da igreja iluminando o mundo. Está diante de Deus, né? Então, Deus está vendo, sabe, está acompanhando, né, a igreja. E o Espírito é que traz o brilho para ela, sabe? E é interessante pensar que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a igreja é o candeeiro. As igrejas são os candeeiros, e os candeeiros têm a função de iluminar. E o mundo é sombrio. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e aqui a igreja, depois Jesus vai dizer também, vós sois a luz do mundo, né? E aqui a igreja, que somos nós, somos representados por esse instrumento de iluminação com base no poder do Espírito Santo. Né? Interessante que a visão do trono corresponde ao lugar santíssimo, né? E diante do trono
estão os candeeiros, ou seja, o trono está no lugar santíssimo, os candeeiros no lugar santo. Né? Agora, Jesus tem duas coisas na mão em Apocalipse 1. Né? Ele tem a chave da morte e do inferno, que mostra o seu domínio, né, autoridade sobre a morte e o inferno, porque ele esteve lá e saiu com a chave na mão, né? É como o camarada que entrou na casa e saiu com a chave, tomou posse, né? E o que ele tem mais na mão? Ele tem na mão direita as 7 estrelas. Aí ele diz que as 7 estrelas são os anjos das igrejas. A expressão pode ser uma referência, né, aos líderes das igrejas, né? Porque os anjos são mensageiros no Apocalipse, né? Aí ele fala ao anjo da igreja, fala isso, né? Ao anjo da igreja de Esmirna, fala isso. Então é interessante que o fato dele ter na mão indica a propriedade dele, o controle e o cuidado, né? Então a liderança da igreja está nas mãos do próprio Cristo, sabe? Muito bonito. É muito complicado quando as pessoas perdem a fé na liderança, que estão perdendo a fé no próprio Deus. Porque a liderança do seu povo não está entregue, está nas mãos dele, sabe? É propriedade dele e está sob os cuidados dele. Então, ele é o que caminha com a igreja ao longo da história, como você disse, né? Ele é aquele que tem a liderança, né? Os mensageiros na sua mão. Essa história representada pelas igrejas, ela vai culminar com a breve volta de Jesus, num tempo que será de muita angústia. A volta de Cristo será precedida por uma angústia muito grande que a igreja vai experimentar, conforme Daniel 12, versículo 1 nos ensina, né? Mas Jesus voltará, né, pastor Fábio e Tonete, para libertar a sua igreja. No entanto, o inimigo de Deus vai tentar a todo momento desviar a atenção das pessoas dessa volta, ou seja, vai desacreditar esse evento, conforme a gente está vendo acontecer. E o apóstolo Pedro já nos orientou que isso aconteceria. Onde está a esperança da vinda, né? E tentando dizer que isso nunca vai acontecer. E muitas pessoas vão acreditando nessa falácia de que Jesus não vai voltar, né? E a outra estratégia do inimigo é falsificar, né? Exatamente. E o sermão profético de Jesus em Mateus 24 orienta a respeito disso, né? A igreja, cuidado com os falsos cristos, né? Que não saiam para ver. Lucas diz, se ele disser que ele está na casa, não saia para ver, porque a volta de Jesus vai ser um evento literal, não é isso? Você vê, nós temos duas realidades aí, né? Poderíamos dizer 2 extremos, né? Por um lado, aqueles que negam, né? Que isso, enfim, não vai ocorrer, dizem que ele não vai ocorrer. A gente vive em tempos assim de muito negacionismo, né? Que é um termo que se tem usado aí com bastante frequência, né? Mas, por outro lado, você tem um contexto de distorção, né? Dos sinais e veja o quanto isso... Até sensacionalismo. Sensacionalismo, o que gera inquietação. Nós vivemos numa época em que o fenômeno da desinformação, por exemplo, ganha uma força assim, nunca vista antes, né? Então, quer dizer, essa obra do engano que tira o foco e gera intranquilidade em vez de trazer segurança, né? Vai na contramão daquilo que Jesus procurou oferecer aqui para os discípulos, no contexto de Mateus 24, né? Há uma inquietação, há digamos assim, um desejo no coração humano por sinais, né? As pessoas querem sinais, né? E Jesus não é insensível a essa realidade e ele fornece alguns sinais aqui. Mas ele diz, olha, vocês não devem, enfim, depender unicamente dos sinais. Os sinais vão mostrar, são indicativos, né, do que vai acontecer para vocês se situarem, mas o mais importante, a ênfase está no preparo, né? E outra coisa, pastor, que nos chama a atenção neste texto de Mateus 24, né, quando Jesus ele ali acalma os discípulos, mas já admoesta cada um deles, falando cuidado com os falsos profetas, mas olha, antes do fim haverá guerras, epidemias, fome, terremotos, enfim, nação contra nação, mas haverá um sinal derradeiro. Que para nós termos o descanso final, e esse sinal tem a ver, inclusive, com a presença de Deus, com o descanso, já vou ler aqui 2 textos, está em São Mateus 24:14, olha, o sinal derradeiro que cabe à igreja de Deus na terra, diz assim, 24:14, ó, e será pregado este evangelho do reino a todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, a pregação do evangelho a todo o mundo é o sinal derradeiro da volta de Jesus, que
falta se cumprir, na verdade, né? Quando a igreja de Deus, ela se unir para a pregação do Evangelho e para cumprir Mateus 28, 19 a 20, porque esses dois textos estão juntos. Olha só, a grande comissão, que hoje no mundo se tornou a grande omissão, mas é a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, Então, eu... batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a presença de Cristo, para nos dar descanso, e nós falamos muito sobre isso, de Ele estar, é condicionada à pregação do Evangelho, e nós cumprimos essa comissão. Aqui são 5 verbos: ir, fazer discípulos, batizar, depois do batismo continuar ensinando essa pessoa para ela fazer o mesmo com os outros, ela multiplicar discípulos, e depois disso Cristo vai estar, o verbo estar, vai estar conosco aqui e para sempre. Muito interessante que você colocou agora, que a presença de Cristo está condicionada à atuação na missão de Deus. Isso é muito interessante, é um insight bacana desse texto aí. Agora veja, por exemplo, o contexto de Mateus 24, 14, que é o Evangelho será pregado, o Evangelho do Reino. Essa aqui é uma coisa que a gente precisa destacar também, viu? O Evangelho é do Reino. Veja que há uma qualificação para o Evangelho aqui. O que Apocalipse 14, versículos 6 e 7 também vai fazer, né? O Evangelho eterno. Isso é importante, essa qualificação, porque Paulo disse que existem outros evangelhos aí que são pregados, e a gente sabe que existem mesmo, né? Aqui é o Evangelho do Reino, em contraposição aos evangelhos falsos dos falsos cristos, né? Que estão aí enganando as pessoas. Mas veja, olha só, a correlação que há entre essa passagem e seu contexto com, por exemplo, Apocalipse 14, 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé e o testemunho de Jesus. Vamos unir as duas cláusulas lá, né? Veja o verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ó, aqui está a perseverança, e aqui diz, lá em Apocalipse, aqui está a perseverança, aqui aquele que perseverar. Perseverar em face de quê? O versículo 9 diz: eis que sereis atribulados e vos matarão. Exatamente o mesmo contexto de Apocalipse 13, que precede o 14 ali, em que nós somos comissionados a pregar as 3 mensagens angélicas. Então veja, o que o Apocalipse 24 e Apocalipse, Mateus 24, melhor dizendo, né? Mateus 24 e Apocalipse 13 e 14, especialmente o 14, nos dizem é que Deus vai precisar contar com gente perseverante no fim. Com certeza. Por quê? Porque não vai ser fácil manter-se resilientemente na presença de Deus em face das tribulações e perseguições que haverá, né? Com certeza. E quando nós olhamos para essa pregação, né, que está em Apocalipse 14, você falou Apocalipse 24, mas é isso mesmo, porque Mateus 24 é Apocalipse. O Apocalipse, né? Exatamente. Quando olhamos para Apocalipse 14, né, a primeira, segunda e terceira mensagem, nós encontramos o descanso aqui. O descanso e a falta dele, né? Porque na primeira mensagem, o anjo diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Aí ele tem o evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribos, povos e línguas, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. Interessante que aqui ele faz uma referência a Eclesiastes, né? Teme a Deus e guarde seus mandamentos, né? Deus vai te trazer a juízo, né? Ele usa no singular, é o dever, né? Então, temer a Deus aqui é obediência aos mandamentos. Portanto, o sábado está incluído aí. Mas depois ele ainda especifica: pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez. Agora vem a linguagem do sábado, né? Fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o chamado é para entrar no descanso, né? É para adorar no contexto do sábado, entrar no descanso, né? Aí a segunda mensagem é a queda de Babilônia, porque Babilônia é o sistema religioso, né, que tem a lei diferente da lei de Deus. Quando a lei de Deus é restaurada, a partir da primeira mensagem, a Babilônia começará a cair. E a terceira, então, diz assim: seguiu-se um outro anjo, né, 14, verso 9, dizendo: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a marca na sua fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Esse não tem descanso. Vai beber do vinho da cólera, né? Será atormentado com fogo e enxofre. E o verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso. Nem de dia, algum. nem de noite. Nem de dia, nem de noite.
Observe que, ora, os adoradores da besta, né? Uhum. Veja, são dois tipos de adoradores. Aqueles que adoram o Criador, aí entra o sábado, e os adoradores da besta, os que adoram a criatura. Os que adoram o Criador decidiram, por vontade própria, entrar no descanso, né? Os que adoram a besta não quiseram entrar no descanso. E aí, qual é a consequência disso? Eles não terão descanso definitivamente. E você veja nem que, de dia, nem de noite. E você veja que ironia. Estes que adoram a besta resolvem atribular e perseguir os adoradores de Deus. Então, antes da volta de Jesus, o povo de Deus, cheio de esperança e do conforto da esperança, vai ser atribulado e perseguido por esses que resolvem adorar a besta. Por outro lado, aqueles que adoram a Deus, atribulados aqui, estão se preparando para o descanso eterno, enquanto estes não terão descanso nem de dia nem de noite, que é uma imagem para representar a falta de vida eterna que eles receberão e o contrário disso, a morte eterna. E olha que coisa interessante, bem rapidamente aqui, no capítulo 4, no verso de Apocalipse, verso 8, que fala sobre a visão do trono de Deus, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tonete, a gente desenvolve um pouco melhor isso no próximo bloco, porque é muito interessante esse insight. O Lições da Bíblia vai para um breve intervalo e volta já já. No bloco anterior, você estava falando uma coisa muito interessante, porque você percebeu a repetição de um termo, né? Que foi aplicado com significados, com contextos diferentes. Sim. A questão do não descansa nem de dia nem de noite. Exatamente, que é uma expressão que a gente vê, como nós vínhamos dizendo, lá em Apocalipse 14, né, que diz que os adoradores da besta não têm descanso nem de dia nem de noite, né? Mas aí aqui no capítulo 4, que fala sobre a visão que João tem do trono de Deus, nós vemos ali seres viventes, com asas. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. No bloco anterior estávamos conversando sobre as bênçãos do descanso em Cristo e da promessa que Ele fez de voltar em breve para nos buscar e, ao mesmo tempo, também da maneira como Ele está nos preparando para esse encontro. Eu quero, mais uma vez, recomendar para você esse material muito especial que foi desenvolvido com muito carinho para mostrar a você a doutrina bíblica do sábado. Você ouviu muito sobre o sábado ao longo desta temporada. Pode ser que algum telespectador tenha dúvidas a respeito dessa doutrina. Será que o sábado realmente está vigente? Ele não foi abolido? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu recomendo você este material, o Sábado da Criação, que vai passar pelas passagens bíblicas que falam sobre o sábado e vai tirar todas as suas dúvidas sobre este assunto. Se você desejar receber este presente totalmente gratuito em sua casa, é só você dar uma ligadinha para nós no telefone que está aparecendo na sua tela e dizer eu quero essa revista, ou então mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela e nós vamos ter a alegria de enviar esse material para você. Tonete, Márcio Tonete, no bloco anterior você estava falando uma coisa muito interessante, porque você percebeu a repetição de um termo, né? Que foi aplicado com significados, com contextos diferentes. Sim. A questão do não descansa nem de dia nem de noite. Exatamente, que é uma expressão que a gente vê, como nós vínhamos dizendo, lá em Apocalipse 14, né, que diz que os adoradores da besta não têm descanso nem de dia nem de noite. Né? Mas aí aqui no capítulo 4, que fala sobre a visão que João tem do trono de Deus, nós vemos ali seres viventes, com asas, né? Cheios de olhos, e que não têm descanso, nem de dia nem de noite, e que eles seguem proclamando ininterruptamente Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja, só que aqui o não ter descanso tem uma conotação positiva, né? Porque, como nós dissemos, quem está na presença de Deus não se cansa. Isaías, aliás, vai dizer, né, que sobem com asas, né, que nós vemos asas, Isaías sobem com asas como águias, né, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Né? A atividade deles é atividade de adoração e louvor,
E até dormindo nós adoramos a Deus. Né? Exatamente. Quem está na presença de Deus nunca cessa de adorá-lo. Exatamente, que não é algo, não é um exercício, uma atividade pesada, exaustiva, né? Pelo contrário. É prazerosa. Prazerosa e revigorante, né? E só para dar um arremate aqui, pastores, em Apocalipse 14, né, das 3 mensagens angélicas, 2 coisas interessantes para se notar, para quem está em casa também se atentar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Então, alguns podem pensar, o anjo é um ser místico, é Deus que vai pregar, é um ser celestial. Não, aqui anjo é mensageiro, somos nós. A missão é para nós, seres humanos. Mas aqui vem agora a questão, voando pelo meio do céu. Voando, ou seja, vai rápido e com urgência, está com pressa. E é global. E com abrangência, né? E claro, meio do céu, então é a universalidade da pregação. Então foi-se o tempo de nós nos calarmos. Nós temos que ter urgência na pregação do Evangelho. Então aqueles que nos ouvem, através dos seus talentos, dos seus dons, da internet, das redes sociais, de um estudo bíblico, de um material, do discipulado, nós precisamos erguer a nossa voz. Nós somos esse anjo do Senhor, o povo do Senhor que se levanta para pregar e para fazer discípulos, com urgência e com rapidez. Muito bem. Pastor Dornelles, tem um ponto aqui que eu queria passar para você, nos ajudar aqui, que é o seguinte. Jesus vai voltar em breve, essa é a nossa esperança, né? Mas enquanto Ele não vem, nós vamos passando pela vida e nós vamos vendo nossos queridos também partindo, né? Que vão deixando e é muito bonito, é um sentimento paradoxal isso, você ir num velório de um homem e de uma mulher justos, né? Esses dias agora, no mês de março, né, no mês de abril, na verdade eu estive no velório e mencionei aqui de um grande amigo, um grande homem de Deus. E aí a gente vai vendo o testemunho que as pessoas vão dando a respeito das obras daquela pessoa, né? O Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor. 14 e 13. Exatamente, porque as suas obras o seguem, né? Mas a pessoa dormiu para aguardar o descanso. Ela está ali no sono, né? Jesus disse que a morte é um sono, mas o descanso não chegou ainda, né? E, embora esperem e não alcancem, né, descansam em paz, né? É o que diz no guia aqui, na parte de quarta-feira. E isso nos remete a Hebreus 11, né? A galeria dos heróis da fé. Ó. Abraão, Noé, né? Abel, Enoque, todos esses heróis da fé. Aí ele diz assim, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Então, eles entraram no descanso, mas só numa amostra do descanso, né? Só em perspectiva, né? Porque eles entraram no sábado, eles entraram na presença de Deus, mas eles queriam ter entrado, né, na terra prometida. Quando eles morreram, eles não entraram, porque eles estão no pó da terra. Né? Então, morreram pregando, testemunhando, né? Descansaram. Mas aí o autor diz assim, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial, né? E daí diz assim, e de fato Deus tem preparado uma cidade para eles. Então, nós caminhamos como cristãos, né, na direção da cidade e pode ser que descansemos antes, né, de chegar a ela, né, ou de que ela chegue, né? No entanto, em Hebreus 11, né, aí o autor retoma de novo, né, aquela ideia de entrar no lugar, né, e ele fala da seguinte forma, Hebreus 12, verso 18, né, ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, à escuridão, às trevas, à tempestade, né, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Do que ele está falando? Do Sinai. Ele está falando do Sinai. Então, os israelitas chegaram lá e viram todos esses fenômenos, né? Aí daí ele fala assim, na verdade, tal modo era horrível e o espetáculo, né, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Aí o verso 22 ele diz, mas tende chegado de fato ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos. Então veja, ao mesmo tempo que ele diz que os patriarcas e todos que morreram não chegaram, né, à cidade, ele diz que nós temos chegado à cidade. Mas de que forma? E é a cidade mesmo, né, o Monte Sião, é o santuário celestial, né? Então, de que forma chegamos? A resposta está no capítulo 10, né? Quando ele diz, verso 19, né? Tendo intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus.
Então, todos descansaram sem ter obtido a promessa, o cumprimento definitivo dela, né? E nós também podemos descansar. Mas ele diz, não, mas nós entramos, né? Virtualmente estamos entrando todos os dias, quando estamos em assembleia, quando estamos em oração, porque entramos à própria presença de Deus. E ele chega a dizer, né? Entrem com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Porque por esse sangue o caminho foi aberto. Né? É interessante. Com ousadia, né? Com intrepidez, com ousadia. Então, não chegamos ainda, mas experimentamos, né? Podemos experimentar a presença de Deus, né? E da cidade. É interessante que em Hebreus 11, Abraão é um personagem que se destaca, que ele aparece bastante, né? Como exemplo dessas pessoas que peregrinam em busca dessa cidade. Porque Abraão recebeu exatamente a promessa. Na verdade, a promessa de Abraão se divide basicamente em 2 pontos. Um descendente, e ele não podia ter filho, sua esposa não podia ter, e a vida dele foi se arrastando com essa promessa, não se cumprindo até o fim, e ele peregrinou sem alcançar o território. Porém, em Gênesis 22, Abraão ele chega bem perto do cumprimento dessa promessa, porque ele está com o filho, que é o precursor do descendente com D maiúsculo que viria, que é Cristo, né? E esse filho está para ser sacrificado, e ele está em Moriá, que é exatamente o monte onde foi construída a cidade no futuro, Jerusalém, em que o descendente com D maiúsculo aparece. Então, ele estava ali namorando a promessa, o filho e o território. Potencialmente ele tem toda a promessa cumprida. Né? Exatamente. E aí Jesus vai dizer, né, em João, né, que Abraão viu meu dia e se alegrou, porque ali Abraão, com os tipos da promessa, veja, os tipos, os exemplos, as representações da promessa, estava vislumbrando o cumprimento definitivo dela no futuro. Ou seja, em Isaac ele via Cristo e no Moriá ele via a cidade. Não a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celestial. Em breve, pastor, nós estaremos na Jerusalém celestial, amém? Amém. E para isso nós temos um mapa, né? Sim. Hoje, ao vir para cá, nós nos perdemos. É verdade. Mesmo com o GPS? Mesmo Com o GPS, seguindo o Waze, nos mandou pelo caminho. em algum momento ele não seguiu a orientação do Waze e entrou até contramão, o Márcio Tonetti. E nós nos perdemos. Então, acontece, né? De você ir para um lugar que você não queria ir porque você se desviou da rota do mapa. A Bíblia está bem clara com a rota para encontrarmos esse descanso. Não devemos nos desviarmos desse caminho, mas nos mantermos nesse caminho para encontrarmos o descanso, a alegria no Senhor, como fala Paulo também lá em Filipenses, né, 4:4-6, né? Alegrai-vos no Senhor, né? Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, né? Verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, olha, moderação, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, o descanso de Deus, a calma de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Muito bonito. Promessa maravilhosa. Sobre o aspecto nós falávamos aqui da cidade, né? Veja, as cidades hoje, né? As grandes metrópoles são locais em que a vida não para, né? Em que, enfim, a vida é o mais acelerada possível, né? E em que as pessoas não têm descanso, né? Mas na cidade de Deus é o lugar em que nós encontramos descanso, em que encontramos cura, né? Exatamente, uma cidade atípica, né? E eu estava pensando aqui, né? Se historicamente também as cidades, né, se tornaram inclusive hoje, né, os grandes centros propagadores de doenças, daquilo que inquieta as pessoas, das epidemias, né? Na cidade de Deus nós encontramos o rio da água da vida, que sai do trono, e encontramos, enfim, na praça da cidade, a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Filipenses foi uma carta que Paulo escreveu na prisão marmetina, em Roma, preso, né? E já condenado, e ele escreve esta carta, que é a carta da alegria, né? Recomendando aos cristãos, e o versículo 4 é bastante interessante, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre indica o quê? É uma alegria contínua, independente das circunstâncias. E ele tinha autoridade para dizer isso porque ele estava preso, estava alegre.
Exatamente. E antes, e é interessante que ele repete, outra vez vos digo, alegrai-vos. É como se dissesse, olha, se você quiser murmurar, já vou responder lá. Alegre-se. Não vem com conversa, não. Se alegre. Exatamente. Você tem motivos para se alegrar, E né? Neemias 8:10 vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E Márcio, ele diz isso, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Depois recomenda a moderação e ele dá um motivo para isso. Ele diz no versículo 5, no final, perto está o Senhor. Existem duas maneiras de explicar esse verso. Perto está o Senhor no sentido de que Ele está pertinho da gente Nós, ou e que Ele está a perto, sua vinda está próximo de voltar. E eu vou enfatizar esse segundo significado. Jesus em breve voltará. Essa é a nossa esperança. Esse é o motivo central do nosso descanso. Mesmo em meio às tribulações da vida, às angústias, os problemas, qualquer coisa que nós possamos estar enfrentando agora, o nosso coração se enche de alegria, porque Jesus em breve voltará. Jesus voltará em breve para resgatar seus filhos e para nos levar para o nosso descanso supremo e eterno. Quero convidar você a se preparar para encontrar com Jesus, porque Ele voltará em breve. A volta de Jesus está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.